Agora eu vou explicar para vocês como é que vocês vão executar essa atividade. Sempre começando pelo cabeçalho, né? O nome da escola, já sabem, sempre eu friso que inícios de frase, a primeira letra maiúscula, se for o substantivo próprio, que são os nomes próprios, como de pessoas, de lugares, de continentes, de países, se inicia com a primeira letra maiúscula, estando ou não essas palavras no início ou no meio da frase. Se for própria, ela inicia com a primeira letra maiúscula. Aí vem o nome da educadora, Denora da Silva, vocês preenchem aqui o ano, turma e turno. A data de hoje, gente, é quarta, não é 17, vai ser 19, porque a gente inverteu as atividades. A de quarta trabalhamos segunda, que foi história com ensino, foi história com arte, e hoje a gente está trabalhando língua portuguesa, né, como nosso componente curricular. E o nosso objeto de conhecimento, estamos trabalhando uma sequência didática sobre o folclore brasileiro. E o assunto que é o nosso objeto de conhecimento, dentro dessa atividade, são lendas, né? Saci Pererê, Curupira, Iara, Lobisomem, são as lendas que faz parte do nosso folclore brasileiro. Vamos ler aqui, vou fazer uma pequena leitura aqui sobre o que são lendas. Vocês não precisam copiar esse texto, só o cabeçalho com as questões. Vamos lá. Lendas do folclore. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. Misturam a história e a fantasia. E a fantasia, né? As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Ao se tornarem conhecidas, são registradas na linguagem escrita, do latim legenda, aquilo que deve ser lido. As lendas, inicialmente, contavam história de santos, mas, ao longo do tempo, o conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte da sua cultura, né? Como o folclore é extenso, né? Porque a gente temos as crenças, né? Temos as parlendas que são os personagens, né? Que a gente tá vendo aí. A gente tem as comidas típicas, as cantigas populares, as brincadeiras, é muito extenso. Vamos lá. Agora vamos aqui para as questões de acordo com esse texto aqui falando sobre lendas. Letra A. A partir da leitura do texto acima, responda as questões abaixo. A. De qual assunto o texto se refere? Escreva a sua resposta na linha abaixo. Então, esse texto aqui, ele está falando de quê? Você vai colocar lá abaixo. Você copia no caderno e responde, né? Como são transmitidas as lendas? O texto está dizendo como elas são transmitidas, né? Como elas são transmitidas. Você conhece alguma lenda que faz parte do folclore? Você aí, aluno, qual é a lenda que você conhece que faz parte aí do folclore? Né? Quais são essas lendas? Os personagens que a gente tem aí, que são tantos: Iara, Curupira, Lobisomem, Boitatá, não é isso? Aí você vai botar qual? Na linha abaixo. O texto fala que nas lendas há uma mistura. Que misturas são essas? Aqui no texto está falando sobre uma mistura. Que misturas são essas que diz no texto? Você vai colocar a sua resposta na linha abaixo. Continuando. 2. Leia as frases em destaque que estão de acordo com as características de cada personagem folclórico. E, em seguida, escreva-as em cada quadro de acordo com os personagens. Ou seja, a gente vai ler cada frase dessa que está em destaque e vai colocar no quadrinho desse que encaixe com a característica de cada lenda dessa que faz parte do folclore. Vamos lá? Vamos para a primeira. É um neguinho de uma perna só, que usa um gorro e fuma cachimbo. Quem é a gente daqui desses personagens, dessas lendas, que ele tem uma perna só, que ele usa um gorro, que ele fuma cachimbo? Então, você vai procurar onde ele está e colocar a característica dele dentro do quadrado. Monstro que mistura formas humanas e de lobo. Quem é desses personagens aqui que mistura essa forma humana com de lobo? Você vai procurar e colocar dentro do quadrado. Ela é uma linda sereia. Sua pele é morena, possui cabelos longos, negros e olhos castanhos. Quem é assim? Você vai procurar quem é e colocar no quadradinho abaixo. É uma criatura com cara de jacaré. Quem é essa criatura que está aqui com cara de jacaré? Você vai colocar no quadro abaixo.
A característica dela combina com qual personagem aí? Você vai colocar no quadro. Ele é baixinho, tem o cabelo de fogo e os pés voltados para trás. Quem é que é assim daqui desses personagens? Você vai procurar e colocar no quadro, tá bom? As características de cada personagem folclórico você vai olhar o que encaixa e colocar. Qualquer dúvida pode vir ao áudio que eu explico novamente, tá bom?